Vamos lá tirar umas dúvidas de integrais duplas. Nós vamos fazer dois exemplos. Um exemplo sem ser contextualizado, tá bom? Pensando na integral de 1 a 4, a outra integral de menos 1 a 2, da função 2x mais 6x ao quadrado y dy dx. Então, essa é a nossa função para a gente aprender a parte técnica da resolução. No próximo exemplo, a gente vai ver uma aplicação do volume que envolve integrais duplas. Então, resolvendo essa integral dupla, nós temos o quê? Nós temos que resolver de dentro, essa parte correlacionada ao dy, a parte de dentro, nós iremos resolver aqui, integral de menos 1 a 2, que são os limites superiores e inferiores dessa expressão, 2x mais 6x ao quadrado y dy. Professora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos integrar nesses dois limites, nós vamos integrar com respeito a quem? A dy. Mas, professora, eu estou vendo aqui 2x, então, na verdade, o 2x é a nossa constante, integrar dy, y mais 6, x ao quadrado, nós vamos integrar agora essa parte com respeito a dy. Fica y ao quadrado sobre 2. No intervalo de menos 1 a 2, que nós vamos ter que substituir tanto o limite superior como o limite inferior, uma substituição algebricamente. Vamos lá, como é que se resolve isso? Nós temos 2x, y, mais, e aí cancelando, quer dizer, simplificando, fica 6 dividido por 2, dá 3, x ao quadrado, y ao quadrado, com esses limites, né? 2 e menos 1. Professora, eu vou substituir aonde? A gente estava integrando com respeito a dy, então esses diz respeito ao y. Então vamos lá, como é que substitui? Fica 2x vezes 2 mais 3 vezes x ao quadrado vezes 2 ao quadrado menos, abre um colchete, vamos agora substituir o limite inferior, que é menos 1, vai ficar 2x vezes menos 1 mais 3x ao quadrado vezes menos 1 ao quadrado, fecha o colchete. Resolvendo algebricamente, prestando atenção, nós temos 4x mais, aqui gera um 4, 4 vezes 3, 12x ao quadrado, menos, vamos resolver o que está dentro do colchete, aqui fica menos 2x, aqui fica um positivo porque o expoente é par, então aqui gera 1 vezes 3x ao quadrado, dá quem? 3x ao quadrado. Resolvendo novamente algebricamente, vamos lá, vamos eliminar o colchete, fica 4x mais 12x ao quadrado, menos por menos mais, 2x, menos por mais menos, 3x ao quadrado. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer adicionar, tá bom? E subtrair os termos semelhantes. Então, esse com esse dá 6x, mais 12 menos 3, 9x ao quadrado. Essa é a nossa nova expressão para a gente calcular a outra integral. Então, vamos lá, como é que a gente faz? Calcula a integral de 1 a 4 daquela expressão. 6x mais 9x ao quadrado, aqui é um parênteses porque a gente tem soma de duas parcelas dx. Então, agora nós vamos trabalhar com essa integral. Como é que se resolve, Renata? Vamos lá. 6x, então é 6x ao quadrado sobre 2, mais 9x a terceira sobre 3, no intervalo de 1 a 4. Você pode simplificar nessa expressão 6 dividido por 2, 3x ao quadrado, mais 9 dividido por 3, dá 3x ao cubo, no intervalo de 1 a 4. Então, nós temos que substituir, tá?
as expressões dos limites superior e limite inferior. Então, com cuidado e pegando as notações algebricamente, iremos fazer 3 vezes 4 ao quadrado mais 3 vezes 4 ao cubo menos colchete 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 ao cubo. Algebricamente, matematicamente, o que é que se tem? 3 vezes. Quanto é 4 elevado a 2? 16. Mais 3 vezes. Quanto é 4 elevado ao cubo? 64. Menos. Aí aqui dentro, o que é que nós temos? 3 vezes 1 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, sabemos que é 1. Então, aqui dá 3. Mais 3 vezes 1 ao cubo, nós sabemos que dá 1. Então, 3 vezes 1 dá 3. Ok? Vamos lá. Quanto é esse produto? 3 vezes 16, 48. Mais, quanto é que dá esse produto? 3 vezes 64, dá 192. Menos a soma que está dentro do colchete, 6. Então, na verdade, nós temos 48 mais 192, isso dá 240 menos 6, que isso produz um valor da integral dupla de 234. Esse é um exemplo simples, tá? Sem contextualização. Nós temos agora um exemplo que vai trabalhar, que é uma das aplicações, tá? Uma das aplicações das integrais duplas, que é calcular justamente o volume, tá? Nós iremos determinar um volume de um sólido, determinado por essa superfície, f de x e y, é igual a 6x ao quadrado menos 2x ao quadrado. E os limites, eles são dados a partir dessa informação. 0 menor ou igual do que x, menor ou igual do que 2, tá bom? Esse é o limite de x. E o limite de y, tá bom? Vai ser x menor ou igual do que y, menor ou igual do que 3x menos x ao quadrado. Então, o que é que vai nos gerar isso? É a determinação de uma parábola com uma reta, tá? Então, como é que eu calculo esse volume? Na verdade, eu vou precisar, para se calcular o volume, da integral dupla de 0 a 2 e de x a 3x menos x ao quadrado, daquela função f de x, que a função foi dada por 6x ao quadrado, menos 2xy dy dx, tá? Então, eu vou calcular o volume de uma área dada por um segmento parabólico e uma reta, tá? Como é que se calcula isso, professora? A gente parte de dentro, tá? Novamente, né? Usando as canetas coloridas para vocês visualizarem. A gente parte dessa integral, tá? Qual é a integral? De x a 3x menos x ao quadrado. Então, esses são os limites dessa função. E aí, eu vou resolver, primeiramente, tá? A integral com respeito a quem? A dy. Então, vamos lá. Vamos novamente calcular essa integral. Vou reescrever aqui para vocês terem a ideia, tá? É de x. E o outro limite é 3x menos x ao quadrado da função 6x ao quadrado menos 2xy com respeito a dy. Resolvendo isso, tá? Vou mudar aqui de pincel para vocês darem aqui uma olhada, ó, com respeito a dy. Então, isso daqui é uma constante, tá? 6x ao quadrado é uma constante. Integrando com respeito a dy, aqui fica quem? Y. Menos, aqui fica 2x, é a nossa constante, e aqui fica y ao quadrado sobre 2, nesse intervalo que algebricamente eu vou ter que substituir. Esse 2 a gente pode cancelar com esse 2, na verdade nós estamos dividindo, 2 dividido por 2 dá 1. Então fica 6x ao quadrado y menos, tá? E x, y ao quadrado. Vamos substituir os limites, né? Matematicamente, tá? O limite superior e o limite inferior. Vou mudar aqui a cor do pincel. Nós estávamos integrando, né, com respeito a dy. Então, nós vamos substituir o limite superior e o limite inferior em y. Como é que vai ficar? Vai ficar 6
x ao quadrado vezes. Quem é meu y, né? Então, é 3x menos x ao quadrado. Menos x vezes. Aí sim. Quem é meu y? Vou botar um parênteses. 3x menos x ao quadrado elevado ao quadrado. Menos colchete. Aí vem quem? Vem o limite inferior. Limite inferior, que é quem? 6x ao quadrado vezes x menos x vezes x ao quadrado, que é o que eu vou responder algebricamente e com cuidado também, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 6x, deixa eu copiar aqui para vocês responderem passo a passo, entender essa multiplicação. Depois, nós vamos somar e subtrair os termos, o quê? Os termos semelhantes, tá? Mas antes, vocês estão vendo que a gente tem aqui o quadrado da diferença de dois termos, tá? Estão vendo ou não estão? Então, a gente vai ter que resolver isso daqui primeiro, para depois passar para esse colchete aqui, tá bom? Vou explicar novamente. Vou explicar para vocês prestarem atenção. Aqui é uma multiplicação, aqui é uma multiplicação. Mas antes, eu tenho que responder o quadrado da diferença de dois termos, tá? Então, novamente, mudando de cor, igual. Então, esse vezes esse dá 18x a terceira. Por que, Renata, que ficou a terceira? Porque conserva a base, que é x, aqui é como se fosse 1, ele está invisível, conserva a base, somos expoente. Menos 6x, conserva a base e somos expoente. Menos x vezes, aí sim, agora nós temos que resolver o quadrado da diferença de dois termos. O primeiro termo ao quadrado, então o primeiro termo, 3x ao quadrado, dá 9x ao quadrado, menos 2 vezes 3x vezes x ao quadrado, mais, aí sim, o segundo termo ao quadrado. Se eu já tenho 2 elevado a 2, vai ficar x à quarta potência, menos, colchete, vamos resolver o que está lá dentro, 6, conserva a base e somos expoentes, menos, conserva a base e soma os expoentes, ok? Então, vamos lá. Vamos agora fazer essa multiplicação do x com os elementos que estão aqui dentro. Dá 18x a terceira, menos 6x a quarta, menos. Aqui conserva a base e somos expoente. Então, dá menos 9x a terceira, menos por menos dá mais. Aí, nós vamos ver que aqui dá 6, tá bom? Aí, nós temos 1 com 1, 2 com mais 2, x a quarta. Mais x a quarta, menos, vamos fazer a troca de sinal, 6x a terceira, menos por menos, mais x a terceira. Então, agora, algebricamente, matematicamente, nós vamos resolver isso daqui. Então, vamos lá. Quem tem os termos semelhantes? Aqui são simétricos, ó, esses dois termos, então nós podemos eliminar, tá? 18x a terceira, menos 9x a terceira, dá 9x a terceira, tá? Então, eu já eliminei esses dois. Tem quem? Menos 6x a terceira, mais x a terceira, mais x a quarta. Na verdade, nós temos aqui dá quanto? 3x a terceira, mais x a terceira potência, mais x a quarta. Resumindo, simplificando, nós temos o quê? Nós temos 3x a terceira mais esse outro, na verdade, nós temos 4x a terceira, mais x a quarta potência. Na verdade, deixa eu ver bem aqui. Nós temos o seguinte, olha, turma, o que foi que fez esse bem aqui, esse x4 não é daqui. Por quê? Por que que não é o x4? Porque eu tenho que multiplicar esse com esse x aqui. Então, ele dá x à quinta potência. Então, vou novamente fazer algebricamente o que é que nós temos. 6x ao quadrado, multiplica quem? 3x menos x ao quadrado, menos x vezes, aí sim, dá 3x menos x ao quadrado elevado a 2, menos o limite inferior, que é 6x ao quadrado vezes x, menos x vezes x ao quadrado. Fecha o colchete.
Na verdade, o que é que você não pode esquecer? É aquele resultado lá, matematicamente, o quadrado da diferença de dois termos. Mas, primeiramente, nós vamos fazer essa multiplicação. Aqui dá 18x à terceira, menos 6x à quarta. Lembrando que você faz a multiplicação dos números e as expressões algébricas com letras, a gente conserva a base e somos expoentes. Menos x, aí sim, eu vou abrir um parênteses e vou resolver o que está lá dentro. O quadrado da diferença de dois termos. Então, fica 3x ao quadrado. Na verdade, nós temos 9x ao quadrado. Menos 2 que multiplica isso tudo. 2 que multiplica isso tudo vai ficar 6x à quarta. Porque você tem 3x vezes x ao quadrado, você multiplica por 2, dá 6x ao cubo. É ou não é verdade? 6x ao cubo. Basta você fazer aqui no papelzinho, aqui no lado. Quem é o quadrado da diferença de dois termos? É o primeiro termo ao quadrado, tá aqui. Menos 2 vezes 3 dá 6. X elevado a 1 e x elevado ao quadrado dá x à terceira. Mais x à quarta potência. Renata, por que é a quarta potência? Porque fica x ao quadrado vezes 2 dá x. 2 vezes 2, 4, tá aqui. Menos os limites inferiores. Algebricamente, o que é que eu tenho? Eu tenho 6x à terceira, menos, aqui é quem? X à terceira. Então, vamos lá. Temos que resolver essa multiplicação pelo x. Então, repete o 18x à terceira, menos 6x à quarta, aí sim, nós vamos multiplicar. Então, fica menos 9x à terceira, menos por menos mais, 6x à quarta, menos por mais, menos x à quinta, menos, olha, aqui dentro do colchete você visualiza que dá 5x à terceira, com menos fica 5x à terceira. Na verdade, o que é que a senhora vai fazer? Simplificar os termos semelhantes, tá? Então, quem tem x ao cubo, esse com esse, dá 9x ao cubo. Tem mais alguém? Tem, menos 5x ao cubo. E x à quarta potência? Nós temos esse com esse, eles são o quê? Opostos e simétricos, então a gente pode cancelar, sobrando quem? Menos x à quinta potência. Então, vamos lá, simplificando, nós temos quem? Nós temos 9x à terceira menos 5x à terceira menos x elevado a 5. Então, essa subtração dá 4x à terceira menos x elevado a 5. Essa é a nova expressão da minha integral de 0 a 2, 4x à terceira menos x à quinta potência. Isso nós iremos integrar com respeito a dx. Então, como é que se resolve? 4 é a constante, x elevado a 4 sobre 4, menos x à sexta potência sobre 6, no intervalo de 0 a 2. Novamente, nós iremos simplificar esse 4 dividido por 4, dá x elevado a 4, menos x à sexta potência sobre 6. Isso, algebricamente, substituindo os limites. Primeiro limite é o limite superior, então fica 2 elevado a 4 menos 2 elevado a 6 sobre 6, menos o nosso limite inferior, 0 elevado a 4 menos 0 elevado a 6 sobre 6. Visualmente, nós estamos vendo que isso daqui gera o quê? 0. Então, iremos responder matematicamente isso. 2 elevado a 4 dá quanto? 16. Menos 2 elevado a 6 dá 64 dividido por 6. Na verdade, a gente tira o MMC, que dá 6. 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 16 dá 96. Menos 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 64, 64. Essa subtração dá 32 sobre 6. Simplificando, nós temos 16 sobre 3 unidades cúbicas, porque nós estamos trabalhando com volume. E é isso aí, tá? Responda as atividades que vai estar lá na plataforma.